Então vamos começar com o móvel livre da ação de forças em movimento retilíneo uniforme. Obviamente ele está se movendo por inércia, ok? Tem uma velocidade vetorial constante. Essas barrinhas que eu mostrei aqui no canto inferior representam a energia que esse móvel tem. Como ele está em movimento, a gente chama essa energia de energia cinética. E é o que a gente vai aprender a calcular agora, ok? Bom, toda vez que eu aplico uma força no objeto, o que vai acontecer? Ele ganha energia. Então vamos lá, o objeto vem vindo, eu aplico uma força ao longo do deslocamento. Nós vemos aí que eu realizei um trabalho. Lembra da expressão do trabalho da força constante? Trabalho é igual a força, né, o valor da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Onde o θ é o ângulo formado entre a direção da força que eu estou aplicando e a direção do deslocamento. No caso, eu estou aplicando uma força na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então o ângulo vale zero. Então a expressão vai ficar FD cosseno de zero. Só que você sabe que cosseno de zero vale 1. Então essa expressão vai ficar força vezes deslocamento simplesmente. Ok? Deixa eu aproveitar o ensejo e mostrar uma coisa legal. Quer ver? Importante. Aqui eu tenho o gráfico da força por deslocamento. Note o seguinte, eu tenho aqui a linha da força constante e o deslocamento horizontal. Se eu calcular essa área dessa figura, aliás, essa figura o que é? É um retângulo, né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura, ou lado vezes lado. Note o seguinte, um dos lados do retângulo é o deslocamento e o outro lado é a força. Na hora que eu multiplico força por deslocamento, tá aí a expressão, dá o quê? O trabalho. Então, olha que interpretação importantíssima. Se eu tiver uma representação gráfica dessa situação, força por deslocamento aqui, essa área vai representar para a gente o trabalho. Note que, embora eu tenha feito essa dedução para a força constante, ela vale para a força variável. Então, pode ser até força no sentido oposto. Sempre que você calcular a área que fica entre a linha do gráfico e o eixo horizontal dos tempos, essa área aí vai representar o trabalho. Ok? Muito importante isso daí. Bom, vamos continuar com a nossa expressão. Você lembra que a força, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, no lugar desse F aí, eu vou colocar m vezes A. E aí sobra um termo aqui, A vezes D, que eu vou fazer uma substituição. Note o seguinte, como a força é constante, vai gerar no móvel uma aceleração constante, e vai gerar, portanto, um movimento chamado uniformemente variado. Agora você lembra, tem uma das expressões do move, que é a equação de Torricelli, lembra dela? V² igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, não é isso? Só que esse ΔS é o deslocamento nesse nosso exemplo, é o D. Então, se eu isolar o A vezes D, quer dizer, passar o V0 ao quadrado para o outro lado e o 2 dividindo, eu vou ficar com essa expressão aqui, olha. A vezes D é V² menos V0 ao quadrado sobre 2. Substituindo naquela expressão, vai dar isso daí. E aí, finalmente, eu aplico a distributiva. E eu vou ficar com trabalho igual a mv² sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Esse monômio, massa-velocidade ao quadrado sobre 2, é a energia cinética. É como se calcula a energia de movimento de um corpo. E foi o que aumentou aqui das barrinhas de energia. Quando você calcula essa variação, então é o final, a energia cinética final menos a inicial, você no fundo está calculando o quanto variou, o quanto aumentou nesse exemplo que eu estou trabalhando. Note o seguinte, que embora eu tenha feito o exemplo para uma força constante, uma situação muito particular, esse teorema aqui vale para um caso genérico. Então, no fundo, esse trabalho é trabalho da força resultante, né? Eu coloquei até o FRA. Significa o seguinte, que se o objeto, se o móvel recebe ação de muitas forças, basta eu colocar aqui o trabalho de cada uma delas, né? A soma do trabalho de cada uma delas, vai dar a variação da energia cinética. Tá? É muito importante esse teorema, ok? Chamado Teorema da Energia Cinética. Então vamos ficando por aqui. Até mais.